Olá, seja bem-vindo ao meu canal, a mais uma aula de Geografia do segundo ano, segundo conteúdo do terceiro bimestre, onde nós vamos discutir dinâmicas sociais do trabalho e o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é uma expressão utilizada para se referir às formas de trabalho que possam existir, sendo remunerada de alguma forma, ou seja, trabalho manual ou intelectual. As pessoas vendem sua força de trabalho por um salário, que pode ser em dinheiro, moradia, bonificação ou outra forma de recompensa pelo trabalho ali exercido. Dentro do mercado de trabalho existem diferentes relações, como a oferta e a demanda, que se caracteriza na parcela de trabalho oferecido, ou seja, a quantidade de vagas de emprego e a parcela de trabalhador disponível para vender a sua força de trabalho para essas vagas, que muitas vezes é maior, ou seja, a força de trabalho é maior que o número de vagas oferecidos. O mercado de trabalho é dividido em setores. Ele é dividido em setor primário, em setor secundário e em setor terciário. O setor primário é onde se retira ali a matéria-prima, tá? Está ligado aí diretamente às relações de matéria-prima como a agricultura, pecuária, extração de mineral, vegetal. E esse setor primário, onde se retira a matéria-prima, ele é levado para o setor secundário, onde estão as relações de trabalho que lidam com a modificação da matéria-prima, construindo objetos utilizáveis, como as indústrias e a construção civil. Ou seja, toda a matéria-prima retirada aí do setor secundário, ela é levada para o setor, é retirada do setor primário, é levada para o setor secundário, para ela ser modificada e ser produzida. No setor terciário, estão as relações de trabalho interpessoais, ou seja, que há correspondência entre as pessoas. A prestação de serviço, como o ramo de vendas, bancos, hospitais, escolas, ou seja, quando a forma de trabalho ela lida com as pessoas e não com os objetos, como principal foco de trabalho. Esse setor que se encontra principalmente a força de trabalho intelectual, ou seja, aqui dentro dessa força do setor terciário lida apenas com pessoas. E também aqui dentro está a força de trabalho intelectual. A força de trabalho intelectual são aquelas pessoas que são especializadas naquela área. É uma pessoa formada, né? Por exemplo, para trabalhar no hospital, uma pessoa ela tem que ter formação. Se ela é uma enfermeira, ela tem que ter formação aí, a formação de enfermeira. Se ele é um médico, ele tem que ter uma formação de médico. Nas escolas também, nós temos os professores que têm que ter formação. Então, esse trabalho intelectual são as pessoas que têm formação específica naquela área. Então, o que é produzido no setor secundário, ele é trazido aqui para o setor terciário para ser comercializada. Então, a escola ela precisa de material. Então, o material que vem para a escola, ela é produzida onde? No setor secundário, tá? Mesmo com a divisão do trabalho nos três setores, há uma inter-relação entre elas, ou seja, a matéria-prima que é extraída lá do setor primário é modificada no setor secundário, tá? E se transformada em objeto, e posteriormente ela é comercializada aí no setor terciário, foi o que eu falei agora. Então, essas três formas aí que foi dividida, a divisão do trabalho, o setor primário ele retira as matérias-primas, leva para o setor secundário ele produz, né, transforma essa matéria-prima e é levada aí para o setor terciário. Os trabalhadores eles são classificados por uma população economicamente ativa, PA, que é população economicamente ativa, e se distribui por esses setores trabalhistas e classifica a economia de um país a partir do setor que possui maior número de trabalhadores. Ou seja, o país ele é classificado pelo número de trabalhadores que ele tem, da sua população ativa, economicamente ativa. Tá? Então, essa população é classificada aí como população econômica ativa, ou seja, a população que está ativa no mercado de trabalho. Por exemplo, os países mais desenvolvidos economicamente têm uma tendência a possuir a maior parte da sua população econômica ativa no setor terciário. Esses países mais desenvolvidos está aí classificando os países ricos, que são países desenvolvidos. Então, a maioria, não quer dizer todos, tá? Porque eles têm que ter também uma minoria aí para ter aí no seu setor terciário, no seu setor, primário e setor secundário. Então, a maioria das pessoas desse país desenvolvido economicamente,
a tendência é que as pessoas trabalhem no setor terciário. Então, são pessoas formadas, são médicos, são, né, enfermeiros, são professores, são engenheiros. Então, essas pessoas que têm uma formação específica, elas vão se inserir aonde? Dentro do setor terciário. Então, está a maioria das pessoas aí dos países ricos, são países bastante ricos mesmo, e as pessoas ali têm chance, né, de se formarem, têm estudos, então eles têm a sua população ativa dentro do setor terciário. Já os países com baixo desenvolvimento econômico, subdesenvolvidos, são países pobres, extremamente pobres, possuem a maior parte da sua população economicamente ativa no setor primário. Ou seja, ali as pessoas não têm estudo, não têm uma formação, então o que resta para eles é o setor o quê? Primário, trabalhar ali na retirada da matéria-prima. E os países em desenvolvimento econômico, que são países emergentes são aqueles países que estão em fase de desenvolvimento, é o caso do Brasil, possui a maior parcela de sua população economicamente ativa no setor secundário, ou seja, há uma transição dos setores em relação à economia do país. Ou seja, aqui, dentro dos países emergentes, a sua população ela está inserida mais no setor secundário, ou seja, no setor onde se fabrica, né, se produz os produtos, se transforma a matéria-prima. Então, essas pessoas, provavelmente, as empresas elas exigem apenas que o trabalhador tenha apenas o ensino médio, né? Então, são inseridos mais aí no setor secundário. Não significa também que todos estejam no setor secundário. Tem aqueles que se destacam, que procuram uma formação, né? E ele vai se inserir dentro do mercado aí, terciário. Então, não são todos que estão inseridos, mas a maioria da população está inserido aí no setor secundário. O mercado de trabalho, ele existe duas classificações de trabalho. O trabalho formal, onde há registro na carteira de trabalho, contribuições à Previdência Social, que é o INSS, e existe legalidade trabalhista, ou seja, existe lei trabalhista. E o trabalho informal é o que não há registro, não há pagamento de contribuição previdenciária e tem crescido aí muito nos últimos tempos. Então, esse trabalho informal, o crescimento do trabalho informal, tem prejudicado a previdência pública, pois não há entrada de contribuições para que haja pagamento das aposentadorias, e tem criado um déficit econômico aí nas contas do governo. Um dos principais fatores que levam ao aumento significativo do trabalho informal são as crises econômicas de um país, que implica aí, muitas vezes no trabalho autônomo da população. Então, a população, se ele não tem emprego, ele tem que ir para o emprego informal, ele tem que sustentar suas famílias, ele tem que trazer a renda para dentro de casa. Então, eles vão para o emprego informal, que é aqueles empregos que não têm carteira assinada. Eles mesmo batalham aí para a sua renda, ou seja, autônomo, né? Eles fazem serviços autônomos, vende, ou trabalha aí autônomo como eletricista, ou seja, ele vende a sua força de trabalho assim, eles não vendem, eles mesmos eles produzem a sua força de trabalho através do emprego informal. O desemprego é outra característica do mercado de trabalho, quando a quantidade de vagas oferecida é menor que o número de pessoas para exercerem o trabalho. O mercado de trabalho passou por evoluções, principalmente no que se diz a entrada das tecnologias, extinguindo aí algumas profissões, causado desemprego estrutural. Aqui a entrada das tecnologias está se inserindo naqueles trabalhos que foram substituídos pela máquina, ou seja, a mão humana foi substituída pela máquina. Um dos exemplos é o campo, né, que antes na colheita de algodão, colheita de milho, colheita de soja, colheitas aí da agricultura eram feitas por mão humanas. E hoje a tecnologia ela já desenvolveu máquinas que fazem isso, né? A máquina vai lá e faz a colheita, faz a separação dos grãos, e então substituiu a mão humana aí pela máquina. Ou seja, essas pessoas acabaram ficando desempregadas e acabaram migrando para onde? Para as cidades em busca de trabalho para sobrevivência. Por outro lado, a criação de novas profissões que necessitam dessas tecnologias, onde há relações diretas com os meios tecnológicos, por exemplo, o profissional de tecnologia da informação, que é o TI, que tem crescido muito nos últimos tempos. Então, por outro lado, a tecnologia ela desempregou algumas pessoas e, por outro lado, também ela criou
novas profissões, ou seja, para essas novas profissões, a pessoa precisa estudar, ser um estudante de tecnologia da informação, que é TI, né, para se inserir no mercado de trabalho. E essa é uma área que tem crescido muito nos últimos tempos. As empresas precisam desses profissionais de TI, que são os profissionais que vão mexer aí nos computadores, colocar programas, né, criar novos programas para as empresas. Então, são esses profissionais que estão inseridos aí no mercado de trabalho e que o mercado de trabalho necessita tanto. A participação das mulheres no mercado de trabalho é outro fator que tem aumentado a modificação desse campo também. A entrada da mulher no mercado de trabalho é algo que tem crescido também gradativamente, pois ainda há preconceito em muitas áreas para a entrada das mulheres, que implica em maior profissionalização das mulheres em relação aos homens, conseguindo ampliar sua presença no mercado de trabalho. Então, essa entrada das mulheres também foi outro ponto significativo. Antes, a mulher era só da dona do lar, há uns anos atrás. Você não via no mercado de trabalho uma mulher motorista, né, por exemplo, de caminhão, motorista de ônibus, e hoje, em nossos dias atuais, você já vê isso, você já vê mulheres conduzindo ônibus, você já vê mulheres conduzindo caminhões, né, caminhoneira, então que antes não existia. Então a mulher ela ocupou esse espaço, antes profissões que eram ocupadas pelos homens, hoje é ocupado também pelas mulheres. O segundo fato que nós vamos abordar é as dinâmicas sociais, a segregação socioespacial e a exclusão social. Então, com a consolidação do capitalismo como sistema econômico, né, há alguns séculos, a sociedade passou a ser dividida aí pelo capitalismo em basicamente duas classes. Então, eles dividiram a classe dos capitalistas, que são as proprietárias do meio de produção, indústrias, comércio, grandes propriedades rurais, bancos, entre outros, e a classe dos trabalhadores, que vende ao capitalismo a sua força de trabalho, isto é, a sua capacidade física e intelectual de produzir, e em troca de uma remuneração que garanta sua sobrevivência. Essa divisão da sociedade imposta pelo capitalismo provoca aí uma significativa desigualdade social, onde a maior concentração de renda é detida por um número menor de pessoas. Ou seja, aí a concentração de renda ela se detém mais na mão dos capitalistas do que dos próprios trabalhadores. Em linhas gerais, as desigualdades sociais são mais acentuadas nos países subdesenvolvidos e mais brandas nos países desenvolvidos. Então, essa situação aí de renda, desigualdades sociais, é acentuada nos países subdesenvolvidos e ela é mais branda nos países desenvolvidos, que são países ricos, onde encontra ali a maioria das pessoas são intelectuais, então elas não aceitam qualquer remuneração, então elas são mais brandas aí nesses países subdesenvolvidos, essa distribuição de renda. As desigualdades sociais, por sua vez, são motivos de discriminação muito comuns em sociedades capitalistas. Então, o capitalismo ela fez aí essas desigualdades sociais. A diferença de poder aquisitivo, ou seja, aquela pessoa que tem mais o poder aquisitivo, que é o dinheiro, né, tem a capacidade de separar grupos, fazendo com que grupos economicamente mais ricos ocupem regiões distintas, né, daquelas que vivem em condições de pobreza, e é como um ciclo. As desigualdades geram segregação social e a segregação acentua a desigualdade. Se traçarmos aí um panorama das cidades brasileiras, será possível notar que a maioria, ou em todas as cidades, existe pelo menos um bairro ou região onde moram apenas pessoas de maior poder aquisitivo, enquanto outras regiões são habitadas por cidadãos mais pobres. Um exemplo que eu vou citar é o bairro do Alphaville, né, Barueri, que é um bairro que acentua só pessoas de poder aquisitivo maior. Tá? Esses são dos exemplos. Só existe ali condomínios fechados de pessoas que têm poder aquisitivo maior e algumas indústrias que se inserem ali no bairro ali do Alphaville. Nos grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, existe um grande número de favelas, onde muitas vezes as moradias são construídas em locais inapropriados para moradia, o saneamento básico é precário ou não existe,
o acesso à educação e ao serviço de saúde é mais restrito, o índice de desemprego é maior e, claro, a renda dos moradores é baixa. Tá? Então, as pessoas elas são as pessoas que vivem em país aí de extrema pobreza. Por outro lado, nessas mesmas cidades existem diversos bairros de luxo, onde predominam os condomínios fechados, com saneamento básico eficiente, sistemas educacionais privados, excelentes atendimentos de saúde, e melhores oportunidades de emprego, além de uma grande concentração de renda daqueles que ali residem. Além da segregação relacionada ao poder econômico, é muito frequente também a segregação social devido à raça. Esse tipo de segregação ocorre quando as pessoas de uma determinada raça são proibidas de frequentar locais públicos, como escola, clubes, restaurantes e outros ambientes de lazer. O melhor exemplo de segregação racial no mundo é o apartheid, que situa ali é um regime racista imposto à população negra pela minoria branca da África do Sul. De acordo com o tal regime daí do apartheid, oficializado em 1948, os negros eram obrigados a viver em regiões das cidades, eram proibidos de se relacionar com as pessoas brancas e também de frequentar os mesmos locais que essas pessoas brancas ali frequentavam. Como fruto da desigualdade e da segregação, surge a exclusão social, que pode ser definida como extremo aí da marginalização. Os grupos socialmente excluídos são privados de praticar seus direitos básicos como cidadãos, vivendo em situação de pobreza extrema, de falta de moradia, de desemprego, de má distribuição de renda e de falta de acesso à educação e à saúde, e de analfabetismo também, ou seja, são pessoas analfabetas. No Brasil, temos o Índice de Exclusão Social, IES, o indicador das desigualdades sociais, que tem como parâmetro os níveis de escolaridade e de alfabetização, de acesso ao serviço de saúde, de violência de empregos formais com registro em carteiras de trabalho e de pobreza da população em todos os municípios brasileiros. Esse índice foi criado em 2002 a partir dos dados obtidos no Censo Demográfico, que é o IBGE, a partir do ano de 2000. Os piores índices de exclusão social no Brasil são os das regiões Norte e Nordeste, com poucas exceções, enquanto os melhores índices estão no Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Essa desigualdade que permeia entre as regiões brasileiras tem suas origens principalmente na herança histórica de ocupação do território e no desenvolvimento das atividades econômicas. Ou seja, o Norte e Nordeste ali tem maiores índices, por quê? Porque ali tem uma população e praticamente eles trabalham no setor primário, na extração das mercadorias. Então, são pessoas que não têm estudos, são pessoas de baixas rendas, então é onde tem a mais desigualdade social, porque são pessoas que trabalham praticamente no setor primário, tá? Não tem muitas indústrias nesse Norte e Nordeste, então são pessoas que retiram a matéria-prima para levar para o setor terciário. Então, logicamente, ali vai ter uma desigualdade social enorme mesmo. E o contexto da desigualdade existente não só no Brasil, que não existe no Brasil, mas no mundo como um todo, mostra a necessidade de uma reestruturação aí do sistema, que seja capaz de corrigir essas divergências econômicas e sociais e banir também a exclusão dos grupos sociais. No entanto, sabe-se que essa necessidade não tramita na mesma direção dos interesses do sistema capitalista e financeiro mundial. Daí a dificuldade de mudar esse cenário. Ou seja, o setor capitalista ele não está preocupado em mudar esse cenário. Eles estão preocupados apenas com o seu lucro, né? Aqueles que no seu capital financeiro. Então, eles não estão preocupados com a população, se elas vivem em áreas de risco, se elas vivem em áreas precárias, sem saneamento básico, sem pavimentação. Então, eles não estão preocupados com isso, estão preocupados apenas em obter lucros. É isso que o sistema capitalista
ele se preocupa, tá? Apenas com o seu lucro. Aqui eu coloquei algumas fotos de umas pessoas que vivem em extrema pobreza, em favelas, né? Ó, não tem saneamento básico, crianças tomando banho com águas sujas de esgoto, né? Não tem pavimentação, ó. Aqui tem começaram acho que uma canalização de esgoto, mas não terminaram, né? Águas pluviárias, não é esgoto, pluviário, águas da chuva, e não terminaram, e não tem pavimentação. Então, as pessoas que vivem nesses locais de favelas, que são locais que não era para ser habitados, são locais, né, praticamente de riscos, não era para as pessoas estar vivendo nesses locais. Então, as pessoas não têm opções, que não têm moradias, então as pessoas acabam indo para esses locais aí, desprovido, né, de saneamento básico, pavimentação, locais inadequados para a sobrevivência, as pessoas acabam indo para esses locais devido à sua baixa renda, né, que às vezes não dá nem para sobreviver. Então, as pessoas acabam indo aí para esses locais. E as pessoas que têm o poder aquisitivo, eles vivem em bairro, em condomínios fechados, de infraestrutura, né, muito boa, né, como eu falei ali atrás. E as pessoas mais marginalizadas, que são essas pessoas, eles vêm para os bairros, aí para as favelas, para poder tentar sobreviver. Então essa foi a aula, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa dentro da geografia. E a nossa próxima aula será já no quarto bimestre. E vocês têm aí um bom conhecimento dentro do parâmetros aí da geografia. E espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima, pessoal, e até lá na próxima aula do quarto bimestre.